Deixe livre aquilo que ama. Se voltar é porque é seu. Se não voltar é porque nunca te pertenceu. Nossa, filosofou, hein? Não, você não filosofou. Vamos filosofar um cadinho? Hoje nós vamos falar de filosofia. O que é a filosofia? Inútil? Não é pra nada? É viagem? A filosofia é uma busca pelo conhecimento. A nossa filosofia de hoje, a gente fala que ela surgiu na Grécia. Só que a busca pelo conhecimento já acontecia em outras civilizações também. Na civilização egípcia, na civilização babilônica. Porém, nessas civilizações, o conhecimento era sempre buscado de forma prática. Por exemplo, na Babilônia, a astronomia era usada para fazer previsões para o futuro. No Egito, a matemática era usada para construir, era usada para o comércio. Na Grécia é quando surge a busca do conhecimento pelo conhecimento em si mesmo, a busca da sabedoria pela sabedoria em si mesmo. Tanto que Sofia é sabedoria. Sofia, o mundo de Sofia, o mundo de sabedoria, nada a ver. Agora, definir o que é a filosofia é um pouco complicado, porque existem tantas definições de filosofia quanto existem filósofos para definir a filosofia. Então o que a gente pode fazer é definir a filosofia de uma forma bem geral aqui, e também tentar falar um pouco de como é o método filosófico. Hoje a gente tem várias áreas de estudo da filosofia. Tem filosofia da arte, filosofia da ciência, filosofia da educação, filosofia da natureza, filosofia da metafísica. Existem várias áreas de estudo da filosofia hoje. Porém, o que torna todas elas uma filosofia só, para a gente poder falar que elas são filosofia? É a questão fundamental que todas elas trazem, que é o que é. A questão fundamental trazida por todas elas é o que é. Como assim? A filosofia da ciência não vai estudar as teorias científicas da forma da matemática, da construção científica em si. Ela vai estudar o que é uma lei, o que é fazer ciência, o que é a ciência, o que é um cientista. Então a filosofia da ciência não vai se encarregar de pensar se uma lei científica está correta ou não, ou de tentar provar ou desprovar ela. Esse é o papel da ciência. O papel da filosofia da ciência é questionar o que é essa lei que a gente tenta provar ou desprovar, o que é o cientista, qual o trabalho dele. Da mesma forma, a filosofia da educação não vai perguntar sobre as melhores formas de educar. Sim, o que é educar, o que é o aluno, o que é o professor, o que é o conhecimento. Então, de certa forma, o que a gente pode fazer para resumir, bem resumidão, assim, seria a filosofia, todas essas áreas diferentes que existem de estudo da filosofia hoje, é dizer isso. A filosofia de cada uma dessas áreas vai tratar da questão fundamental do que é que essas áreas fazem, e não fazer o que essas áreas fazem. Como é que a filosofia faz, então, para poder estudar essas questões que ela levanta? Existem várias metodologias filosóficas. Existe a metodologia aberta, fechada, poética, fragmentar, dialogada, proposicional, lógica, matemática. A questão é que cada uma dessas metodologias vai te possibilitar novas perspectivas a respeito da questão que você está estudando. Então Nietzsche, por exemplo, usava muito de aforismos, que no caso ele era sistemática poética, literária. Heidegger já era filosofia aberta. Então cada uma dessas metodologias vai te proporcionar ferramentas para você procurar aspectos diferentes daquilo que você já tem a respeito dessa questão. Então é aí que entra a grande importância da filosofia. A filosofia não vai construir um computador, uma cama, uma porta para sua casa, mas o fato da filosofia ser esse questionamento primeiro a respeito das coisas, a respeito de tudo que envolve o ser humano, do que envolve a sociedade, do que envolve a nossa relação com o mundo, é o que vai influenciar a sociedade como um todo. Então, embora a filosofia de forma direta não vá te produzir resultados práticos, ela vai influenciar, sim, todo o comportamento de uma sociedade. A construção das leis, a moral dessa sociedade, a educação dessa sociedade, a forma como os cientistas dessa sociedade vão pensar. E acredite em mim, se você ainda não conhece muito dessa área, se às vezes quer colocar a ciência lá pra cima como se ela fosse um campo isolado, a ciência tem, sim, muita influência do tempo dela. E a filosofia é quem vai ajudar os cientistas, ou motivar os cientistas a buscar um certo aspecto daquele trabalho que eles estão fazendo. Por exemplo, a visão de Einstein a respeito da velocidade limite, ser a velocidade da luz no vácuo, tem muito mais caráter filosófico do que caráter matemático em si. Que matematicamente existem formas de tratar partículas que a gente chama de partículas taquiônicas, se eu não me engano, que são partículas que estariam na velocidade acima da velocidade limite. Só que isso implicaria que as consequências vêm antes das causas. E Einstein não conseguia tolerar isso filosoficamente. Para ele isso era uma questão inaceitável, fenomenologicamente, filosoficamente. Então, foi uma das grandes influências dele para dizer que a velocidade limite é essa velocidade da luz no vácuo. Se você não sabe do que eu tô falando, um dia eu faço um vídeo sobre isso. Por isso, então, o título desse vídeo é Filosofia não serve pra nada. Agora eu tenho que usar esse título. Eu tô preso aí. Porque, na prática, se você falar assim, eu quero construir tal coisa, quero desenvolver um material ou um programa, um algoritmo no computador, a filosofia não vai te servir para isso. Mas ela definitivamente serve e muito para influenciar como você pensa, mesmo que você não saiba. Agora eu falo da leitura, né? Fecho com isso. Deixa eu pegar o outro. Bora.
Ele foi buscar o livro que eu vou indicar. Olha, tá chegando. Se você se interessa por filosofia, você vai ter que ler muito. Se você não gosta de ler, eu acho muito difícil de você conseguir pegar um pouco de ideia de filosofia. E os autores, a maioria dos autores que conheciam aí há séculos a nossa civilização, são autores de antigamente, que não tinham câmera para fazer vídeo pro YouTube, né? Não tinham café com Nietzsche, né? Então você vai ter que ler. E eu vou indicar para você aqui alguns livros mais introdutórios para você começar com calma, para você poder se familiarizar com alguns conceitos, com alguns autores. Mas acho que tá indicando é ele. Eu tô aqui fazendo meio calma aqui. Primeiro é esse, Uma Breve História da Filosofia. Nesse livro, o autor comenta de uma forma mais leve, mais tranquila, os pontos principais dos autores principais da história da filosofia. O segundo é esse que ficou aqui o tempo todo no vídeo, até de forma de provocação, porque tem gente que não gosta desse livro, mas ele é excelente. Também aborda de uma forma mais poética vários autores da filosofia. Ele fala um pouco do que é a filosofia, de forma mais simples de compreender. Então ele não é um tratado geral da filosofia, não dá pra você esperar ler isso aqui e sair com um diploma de filosofia. Mas ele é uma forma muito boa de você conhecer mais alguns conceitos, de você se aprofundar um pouco mais, pegar um pouco de familiaridade com a filosofia. Inclusive ele foi escrito para alunos do ensino médio na Noruega, então é um livro de fácil compreensão. Bom, não sei como é que vai ensinar na Noruega, chegar lá os moleques tudo gênio, né? Inclusive tem um filme sobre o livro, você pode alugar na locadora próxima da sua casa, tá? Pirataria é crime. O nome do filme é O Mundo de Sofia. Então você aluga numa locadora aí, não assiste no YouTube, mas é um filme que também é sobre esse livro. Por último, Curso de Filosofia, do autor Batista Mondin. São 3 volumes, e ele é um curso um pouco mais completo do que esses dois que eu apresentei aqui. Mas se você já se interessa um pouco mais e quer conhecer um pouco mais dos conceitos e autores principais, quem sabe aí futuramente interessar também na filosofia. Se você quiser ver alguns vídeos no YouTube aí que tratem um pouco de questão filosófica, um cara que eu acho que é interessante os vídeos dele, e aqui eu não vou me comprometer em falar que ele é foda nada, porque eu sei lá o que vai acontecer no futuro, porque esses caras tudo piram uma hora e começam a falar um monte de merda, é o Clóvis de Barros. Ele é professor da USP e ele tem algumas palestras muito boas, vale a pena conferir. E se você quiser também ler textos, se você gosta de ler, eu recomendo aqui pra você 2 blogs, Hora do Jabá. Um deles é o Aletheia, que é o blog dessa pessoa que me ajuda aqui com os vídeos. Se você quer saber quem é a pessoa, você vai lá e você vai quebrar o mistério. Se chama Aletheia, que significa desvelar. O blog é www.desvelar.blogspot.com. Lá tem muitos textos de filosofia, sobre autores, textos de reflexões, e é um blog muito interessante, eu recomendo você acessar. O outro é o meu blog, que eu não sei se eu já mencionei aqui, mas eu tenho um blog, que é Sísifo e o Absurdo, que é um pouco inspirado no mito de Sísifo, de Albert Camus. O autor que eu mais gosto, até então, dos que eu li, foi aquele com o qual mais me identifiquei. Eu também escrevo por lá, é www.sisifoeoabsurdo.blogspot.com. O link vai estar na descrição dos 2 blogs. Meu blog não é tão literário assim, é um pouco mais com reflexões minhas a respeito de várias questões, mas é também uma forma de eu mesmo exercer um pouco de filosofia. Por favor, nunca mais confunda filosofia com autoajuda e nem com viagem. Filosofia é muito mais do que isso. Ok? Então clique aqui para inscrever-se no canal. Se você gostou do vídeo, dá seu like. Se você não vai mais ficar viajando achando que é filosofia, compartilha com seus amigos para ajudar a divulgar a ideia. Abraço para vocês e até o próximo vídeo. Não, a filosofia... Quando é assunto que eu não conheço, ora, velho. Portanto, cabe uma explanação bem generalista para esclarecer sucintamente o que é filosofia e o seu método. Ele escreveu isso no roteiro que ele preparou para esse vídeo. Você já vê como é que é um cara culto, como é que é diferenciado. Como é que a filosofia... Mas ela definitivamente serve muito para influenciar como você pensa, mesmo que você não saiba. Bom, o autor Batista Mondin, ele nitidamente eu não faço ideia do que é esse livro. Mas eu tô aqui pra informar. Tá cheio de erro de gravação eles, vai compensar tudo que não teve nos outros.